E aí, pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo de resistência à insulina. Lembra? No primeiro vídeo eu falei sobre os mecanismos de ação para você realmente entender, porque agora que você entende, você vai conseguir descobrir como é que eu faço para ver no exame laboratorial se eu tenho ou se o meu paciente tem. Então, essa é a segunda etapa do vídeo. E o terceiro é beleza, sei o que é, sei se eu tenho ou se eu não tenho, como é que eu faço para tratar, né? Aquela conduta nutricional. Então, quando eu penso sobre exames laboratoriais, o primeiro exame que sempre está nos check-ups gerais é a glicemia em jejum. O valor de referência varia de 60 a 99 miligramas por decilitro. Tem alguns laboratórios que colocam de 75 a 99 miligramas por decilitro. Mas esse marcador aqui não é um marcador fidedigno, né? Não é uma coisa que você tem que levar muito em consideração de uma maneira isolada. Por quê? Porque você estar dentro desse valor de referência não significa que você não tem uma resistência à insulina instalada ou que você não tem uma diabetes, às vezes, tá bom? Por quê? Trago três evidências aqui para vocês, na verdade duas delas que falam. A primeira, eles selecionaram um monte de diabético e fizeram realmente a glicemia em jejum deles. E um terço desses diabéticos tinham a glicemia em jejum normal, dentro do valor de referência. Então você não pode realmente levar em consideração. E aqui para mostrar que é só para fazer para contextualizar o que eu disse no primeiro vídeo, você pega, por exemplo, aqui uma glicemia em jejum, né, que é fasting glucose, dos obesos e das pessoas que são mais magras. Ambos apresentaram a mesma quantidade em glicemia em jejum, mas quando a gente verifica aqui os níveis de insulina em jejum, o obeso tem quase 3, 4 vezes mais insulina sendo produzido para compensar essa glicemia. Então, lembra que eu disse no primeiro vídeo? Normalmente, quando a gente tem um processo de resistência à insulina, você tem uma maior secreção de insulina, uma insulina compensatória para essa glicose entrar para dentro da célula, né? Então, nesse caso, às vezes você tem um processo de resistência já instalado, mas sua glicemia, né, seus níveis de glicose na circulação estão normais, tá bom? Então não leva em consideração esse marcador de uma maneira isolada. Outro marcador que dificilmente você vai levar de uma maneira isolada também é a insulina em jejum. É outro marcador que também é relacionado com a resistência à insulina. Só que assim, tem alguns exames, né? Fiz um check-up e o meu check-up não era desse jeito, mas tem outros laboratórios que dividem o valor de referência por IMC. Ou seja, se você for eutrófico, ou seja, estar dentro do seu peso, o valor de referência é até 13, se você tem sobrepeso 19, se você é obeso 23. E assim, isso é completamente errado. Você não pode levar esse marcador índice de massa corporal, que é o IMC, né? É um cálculo que você faz, que é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, então ele usa como variável o seu peso. Ele não verifica, por exemplo, a sua composição corporal. Então contextualizo aqui mostrando que ambos esses bonequinhos, esses vetores têm o mesmo peso, só que eles têm uma diferença de percentual de gordura. Então esquece sobre essa coisa de IMC, né? O ideal mesmo quando a gente pensa em insulina jejum é abaixo de 10, legal mesmo se for 7, se for 6, né, até um pouquinho mais baixo. Lembrando que atletas ou praticantes mais avançados em atividade física, eles apresentam um nível de insulina muito menor em comparação ao público geral, né? Então mostra que uma evidência, isso aqui não é novidade, então uma evidência de 1978, mostrando que atletas conseguiam manter os mesmos níveis de glicemia, ou seja, os mesmos níveis de glicose na circulação, produzindo menos insulina, ou seja, o mecanismo de ação, a eficiência metabólica deles é muito superior. Então você já começa a fazer uma relação. Você fala, opa, atleta, atividade física, então e se eu faço atividade? Se eu tenho insulina alta e eu faço atividade física, será que isso consegue reduzir? É o que mostra esse artigo de baixo, de 2020, mostrando que o HIIT, né, aquele high intense, treino intenso intervalado que normalmente um profissional de educação física, né, um famoso personal trainer passa para aquele paciente, para aquele cliente que quer emagrecer, então faz treinos muito com uma frequência cardíaca mais alta, muitos circuitos, né, para manter sempre a frequência alta, isso é capaz de conseguir reduzir a sua insulina em jejum, de acordo com essa evidência aqui, né? No caso, foi feito com idosos sedentários, tá bom? Então, insulina em jejum e glicemia em jejum são dois marcadores que sempre estão no check-ups, mas eles de maneira isolada não têm muito significado clínico, né? Claro, a não ser que a glicemia dê lá 180 e o cara tá em jejum, aí você pode realmente suspeitar que alguma coisa não tá funcionante, mas eu quero dizer dentro dos intervalos de referência, tá bom? Mas com essas duas informações aqui, você pode fazer um cálculo, né? Que a gente chama de HOME-R.
E aqui está uma fórmula já pronta, porque normalmente as formulações são feitas com outro tipo de unidade, mas aqui estão as unidades que normalmente são fornecidas no laboratório, né? Então você pega a sua glicemia em jejum, você multiplica pelo valor da sua insulina em jejum e divide por 405. Se der abaixo de 1,45, então quer dizer que você está no nível mais normal. Borderline, que seria mais ou menos o limite, né? Que o limite seria 2,6. E acima de 2,6 já começa a ficar preocupado que talvez tenha um início aí de uma resistência à insulina. Então vamos exemplificar aqui. Vamos imaginar que no nosso exemplo, né? A glicemia em jejum do paciente é de 80 e a insulina de 7. Então, 80 multiplicado por 7, que dá 560, e dividiu por 405, que deu 1,38. Então, esse paciente está no nível normal quando a gente pensa aí na sensibilidade, né, ou na resistência à insulina. Só que esse marcador de Romier não pode ser levado em consideração sempre, porque vamos imaginar que a glicemia desse cara seja de 150 e ele já é um diabético tipo 2 crônico que não está conseguindo mais produzir insulina de uma maneira endógena, então os níveis de insulina dele estão muito baixos. Então tá 5, por exemplo, uma glicemia de 150. Então 150 multiplicado por 5 dividido por 405 dá 1,85 e também estaria dentro do valor aceitável de referência, mesmo o cara tendo uma glicemia em jejum extremamente alta. Então você tenta utilizar esse marcador Romier apenas quando o indivíduo está dentro dos valores de referência, não está tão acima assim, senão você vai ter alguns resultados conflitantes, tá? No caso tem os níveis mais altos, é sugerido utilizar a formulação do Roma 2, né? Roma 2 é o Romier, normalmente já está calculado nos próprios exames de sangue, né? Quando você tem lá a glicemia e a insulina, ele já passa para você o próprio cálculo de Romier, você não precisa fazer esse conta de cabeça, mas é sempre legal você saber de onde que vem esses valores, né? O Roma 2 normalmente ele é utilizado quando você tem esses valores anormais aí de glicemia, né? Então no caso ele também computa, não trouxe o cálculo para vocês porque é um algoritmo, né? Normalmente é utilizado calculadoras online, ou você baixa no seu computador. Então eu joguei aqui, por exemplo, Roma 2 no Google, apareceu aqui o próprio site da Oxford para você baixar. Então basicamente é uma calculadora assim, que você coloca aquela referência da glicose, que você pode colocar nas unidades, no caso você coloca miligrama por decilitro, que normalmente é o que é fornecido, e da insulina, e ele te fornece as três variáveis, os três resultados. O valor de referência é abaixo de 1,4 para Roma 2. Lembrando que ele também fornece para você o Roma Beta. Roma Beta é para verificar como é que a secreção das células beta da insulina. Então, é um número interessante também, que normalmente é fornecido. E aqui é o percentual de sensibilidade à insulina, ou seja, quanto maior esse valor, melhor, né? Porque você está mais sensível à insulina, que normalmente um atleta é, tá bom? Por isso que ele produz menos insulina para fazer o mesmo efeito. Então, o Roma 2 também pode ser utilizado. Você pode baixar no seu computador mesmo e sempre conseguir utilizar esse marcador caso você queira. Se está valor anormal ou se está valor normal também, tá? Ou se não, fica só no Home R mesmo, caso você não queira baixar nada. Depois disso, uma coisa interessante. Lembra que eu falei que o Home R, para você ser considerado um insulino resistente, para ter um processo de resistência à insulina, normalmente é interessante acima de 2,6? Esse artigo aqui ele discorda. Ele fala que 2,6 é um marcador mais alto, né? Que não deveria ser levado tanto em consideração. Foi um artigo brasileiro com brasileiros que mostraram que o ponto de corte deveria ser acima de 2,35, porque depois de 2,3 às vezes não tem uma resistência, mas já está naquele início de uma síndrome metabólica, né? Principalmente associado com o aumento da obesidade, aquele aumento da gordura corporal. Então, né, o ideal é sempre estar mais para baixo mesmo, nunca ficar tô tudo normal, tudo nos valores do limite superior, né? No percentil superior, não faz muito sentido, né? Então, o OMR é um ótimo marcador aí para verificar a resistência à insulina. Depois a gente tem o peptídeo C. Peptídeo C, normalmente você não pede num check-up, você pede mais para um público que são os próprios diabéticos para ver referente ao tratamento, né? Então você tem que o valor de referência de 1 a 4,4. E como é que funciona a produção de insulina? Eu mostrei lá que tem a glicemia, né? Que depois você produz a insulina, mas quando ela é produzida, ela vem no formato de pré-pró-insulina. Então ele vem com duas cadeias preso nela. Depois ela perde uma cadeia, a cadeia N, vira pró-insulina, e depois ela perde a outra cadeia e vira a insulina madura. E essa outra cadeia que ele perde é a peptídeo C.
Então, o que eu quero dizer? A cada uma insulina produzida, você tem um peptídeo C produzido. Então, você consegue verificar a quantidade certinho de insulina endógena. Então, é interessante realmente para um paciente que tem uma diabetes instalada ou está fazendo uso de insulina. E quando você usa de uma maneira exógena, ela já vem madura, ela já vem exógena é de fora, né? Pega o medicamento e aplica, por exemplo, né? E endógena é de dentro. Então, exógena, quando você aplica ela de um formato maduro, não tem um peptídeo C. Então, quando você verifica, quando você faz análise nesse paciente, você consegue ver ainda quanto ele está conseguindo produzir. Então, se está abaixo do valor de referência, já significa que ele já está um pouco mais debilitado nessa produção. As células beta-pancreáticas já estão falhando, não estão conseguindo produzir tanto, por isso que tem pouco peptídeo C. Agora, se ela estiver mais alta, quer dizer que ainda tem aquela insulina, aquela produção de insulina compensatória, né? Então é sempre interessante ficar dentro do valor de referência, e quanto maior, às vezes não é muito interessante. E caso não tenha peptídeo C, significa que o seu paciente não tem a produção aí da insulina, né? Pode, às vezes, retira o pâncreas, né? Às vezes uma diabetes tipo 1 crônica aí, né? E por aí vai, né? Diabetes tipo 1, né? Por si só. Então, o peptídeo C acaba sendo um outro marcador interessante para verificar, aqui no caso não da própria resistência à insulina, mas para verificar às vezes um progresso, um avanço dessa doença. E o marcador, que normalmente é um dos mais utilizados, eu não coloquei aqui o teste oral de glicose, tá? Por quê? Porque é um exame laboratorial que eu estou mostrando, normalmente isso não é pedido. O exame de intolerância à glicose é ótimo para realmente verificar uma resistência à insulina, e normalmente ele é pedido quando algum desses exames está alterado, né? Para realmente conseguir comprovar. Mas eu não trouxe aqui para vocês hoje, tá? Um marcador interessante que tem também na maioria dos exames é a hemoglobina glicada. Então vamos tentar desmembrar essa palavra, hemoglobina glicada. O que é hemoglobina? Hemoglobina são aquelas proteínas, né, aquelas células vermelhas, que ela pega o oxigênio do pulmão e vai levando para tudo que é canto, vai oxigenando os tecidos para conseguir funcionar, né? Então pensa assim, quando você tem uma anemia ferropriva, que você produz menos hemoglobina, você vai ter menos transporte de oxigênio para os tecidos e, consequentemente, você vai sentir o quê? Mais fadiga, mais cansaço, que são um dos sintomas num processo de anemia. Então você tem lá na sua circulação hemoglobina lá de boa, desfilando por aí, fazendo o papel dela. E vamos supor, né? Lembra dessa imagem no primeiro vídeo que é da produção de insulina que liga no receptor, autofosforila, vai ligando via da KT, vai mobilização do GLUT4 para ir para a membrana para a glicose entrar. Vamos imaginar que alguma coisa deu errado aí, que esse cara começou a ter um processo de resistência e não conseguiu fazer com que a glicose entre na circulação. Então você tem um monte de glicose na circulação, né? Porque se não entrou, tem que ficar em algum lugar e fica lá na circulação. E aqui eu coloquei o vetor, né, se meu professor de bioquímica vê isso, acho que ele me bate, né, mas, quer dizer, meu ex-professor, né. Então é isso aí. O que eu coloquei isso? Coloquei vários açúcares aqui, né? Então você tem os açúcares na circulação junto com a hemoglobina. E o que acontece quando você tem muito açúcar nessa circulação, muita glicose nessa circulação? Essa glicose, junto com a proteína, que no caso é a hemoglobina, faz um processo de glicação. A glicose glica essa proteína. É basicamente, vai para ilustrar, ele gruda. Ele vai grudando. A hemoglobina está aqui, ele vai grudando. Ou seja, quanto mais glicose você tem na circulação, mais glicada vai ficando essa sua hemoglobina. Então você vai ter o hemoglobina glicada. Então, quanto maior a hemoglobina glicada, consequentemente, maior o grau de glicemia que esse paciente tem, que pode ser traduzido por uma possível resistência à insulina. O interessante do marcador da hemoglobina glicada é que ele mede, porque tem muito paciente, né? Não só em exame de sangue, mas para fazer bioimpedância as pessoas também fazem isso, né? Fala, putz, vou fazer o exame de sangue amanhã, vou fazer uma bioimpedância amanhã, vou fazer uma dieta um dia antes, né? Faz aquela pratique yoga, pilates, medita, faz dieta low carb, bebe bastante água, mas isso não tem muita interferência nesse exame de hemoglobina glicada. Por quê? Porque ele está medindo 120 dias da vida, 120 dias da sua alimentação, né? Porque a duração que tem é hemácia aí, né? Mas, para ser mais honesto, né, também não é um artigo novo, não é um artigo recente, é um artigo bem velho, né, mais ou menos de
17 anos atrás, mostrando que realmente o que ele mostra na hemoglobina glicada, mesmo medindo 120 dias, 50% do valor dela está relacionado com o último mês que você fez de alimentação. E depois 25% o segundo mês e os últimos 25% o mês 3 e o mês 4, né, que totaliza um total de 120 dias. Então é sempre interessante repetir esse teste mais ou menos de 2 em 2 meses para realmente verificar se a dieta, se o tratamento está funcionando, né? Não é para repetir ele de 3 vezes no ano, né? De 4 em 4 meses. Lembrando que o valor de referência é de 5,7, né, abaixo de 5,7, eu honestamente acho que esse ponto de corte de 5,7 ele é alto. Por quê? Como é que você faz para conseguir traduzir esse valor de hemoglobina glicada em glicemia em jejum? Porque ele está carregando a quantidade de glicose que você tem na circulação durante todo esse padrão de 120 dias aí, mais específico nesses últimos 30 dias. E a partir da hemoglobina glicada, você consegue estimar a sua glicemia média diária durante todo esse tempo. Então, como é que funciona basicamente? Tem a tabela aqui, caso você não queira fazer conta, que se você tem uma hemoglobina glicada de 5, você tem uma glicose média de 27, né, o que quanto vai subindo vai de 76 a 120, mas tem a fórmula que é mais fácil. Os próprios exames também já fazem esse cálculo aqui, mas caso não tenha, pelo menos você já sabe aqui pelo vídeo, que é 28,7 multiplicado pela sua hemoglobina glicada menos 46,7. Então vamos imaginar que sua hemoglobina glicada deu 5%. Então 28,7 multiplicado por 5 menos 46,7, que deu 96,8, e aqui ele arredondou na tabelinha de 97, tá bom? É assim que você faz o cálculo. Então, se você coloca de 5,7 aqui, sua glicemia média vai dar o quê? Uns 114, 115, né? Que está acima do valor de referência. É mais interessante você ter uma hemoglobina glicada aí de pelo menos 5, 5,1 no máximo, para realmente você ter níveis mais estáveis de glicemia durante esse período, né? Então, hemoglobina glicada, um ótimo marcador também. Aqui é para mostrar também da importância dessa hemoglobina glicada, que a cada 1% que você perde dela, ou seja, vamos supor que você tem 10, vai para 9%, você diminui a chance de você ter sei lá, qualquer desfecho diabético, diminui óbito, diminui amputação, diminui infarto. Só então tem de 37%, 21%, 14%, a amputação ou óbito, né, morte, 43% a menos para cada 1% que você perde, né? Então realmente mostra que é de extrema importância você reduzir essa sua hemoglobina glicada de alguma maneira, tá? Então é um marcador muito bom. Depois a gente tem as frutosaminas. Frutosamina, né? Tem uma coisa que é interessante quando você pensa aqui na hemoglobina. A hemoglobina ela é dependente, por exemplo, do ferro para ser produzida, mas é produzida também a partir de um monte de outras vitaminas que também são necessárias. Então, se você tem um processo de anemia, se você tem uma deficiência de ferro, você pode diminuir a saúde dessas suas hemoglobinas e pode ter uma alteração nesse seu exame. Então, você tem, no caso, as frutosaminas, que mede também as outras proteínas que tem na sua circulação, como, por exemplo, a albumina, globulina, lipoproteína, mas o que mais tem na nossa circulação é a albumina. Então ela acaba medindo assim, né, de uma maneira meio que indireta, a quantidade de albumina que você tem na circulação. E essas proteínas também sofrem um processo de glicação na presença desse excesso de glicose. Então você também consegue verificar. Fiz aqui, ó, a albumina normal, cheia de resistência à insulina, ela começa a glicar, 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 começa a dar alteração e está aqui o valor de referência que a gente quer, né? Sempre abaixo para mostrar que tem pouca glicose nessa circulação. Só tem o suficiente para você manter aquela sua glicemia constante. Lembrando que as frutosaminas, né? Então a gente tem a glicemia em jejum, que mede aquele imediato, né? Então, beleza, o que mostra basicamente vai um dia anterior, né? Um hábito anterior. Você tem a frutosamina, que mede de 7 a 14 dias. E você tem hemoglobina glicada, que mede de 30, né, a 120 dias. E mais específico para um mês mesmo, né? Até no máximo 2. Depois disso diminui muito o percentual. E por fim, o último marcador que a gente tem quando a gente pensa sobre resistência à insulina é a glicosúria, né? Quando a gente pensa em úria, essa parte final, esse termo final significa a urina, então aqui já é o exame de urina mesmo, que é encontrado a presença de glicose na urina. E aí quando é encontrado normalmente é porque a sua glicemia já está acima aí de 180 miligramas por decilitro, tá bom? Então são esses os marcadores que a gente pensa quando fala sobre a resistência à insulina.
E agora que você já sabe se tem alguma alteração ou não, como é que eu faço para tratar? Então esse fica para o terceiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.